Boa noite, gente. Feliz terça-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Vamos conversar aqui sobre organização de closet com a mesma pergunta que eu faço sempre. Como está a organização de vocês, né? Como está a vida de vocês? E aqui vale para o seu closet, para o seu guarda-roupa, para o seu armário, viu? Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Adri. Nesse ritmo Gilberto Gil, nesse ritmo gostosinho, né? De semana fechada, lockdown, né? Todo mundo se preparando aí para Páscoa, todo mundo se cuidando. E aqui a gente vai conversar também sobre organização. Sejam todos bem-vindos, viu? Ontem a gente conversou aqui com não aqui, mas no Instagram, né, com a Valéria Didier, que é consultora de imagem, né, uma parceira com quem eu converso já há bastante tempo. Finalmente a gente fez aí uma live juntas, né, para falar um pouquinho sobre esse universo aqui de roupas e acessórios e como organizar, né, e como associar isso ao seu estilo, né? Quais são os erros que a gente comete nessa hora de organizar. E hoje a gente vai falar sobre os acertos, viu, gente, né? Como que tá, fazer essa avaliação para poder colocar tudo no lugar, tá? Vamos complementar. E se você não viu a live de ontem, viu? Tá no meu canal do YouTube e também tá no Valéria Didier Consultoria. Ficou na íntegra lá no IGTV para vocês verem o nosso papo, que durou até mais de uma hora aí, super maleável. Eu recebi algumas perguntas que estão anotadinhas aqui e também vou retomar algumas dúvidas de ontem, vou falar sobre elas hoje também, tá? Pra gente poder deixar registrado aqui para que todos vocês possam anotar. Sejam todos bem-vindos. Esse espaço é para vocês, é de vocês, o espaço tira dúvidas, então se vocês têm dúvidas, coloquem aqui, deixem aqui, né, como eu anotei da caixinha de perguntas, como eu anotei da live de ontem, para poder passar aqui para vocês, tá? Então, já começando aqui em clima de Gilberto Gil, né? Vamos deixar as apresentações e o papo, né? E vamos entrar aqui, né, no nosso assunto de hoje, tá? Como eu falei, existe sempre essa pergunta, né, que todo mundo se faz, né? Teve um comentário hoje, você sempre faz muitas perguntas difíceis, né? Mas a questão não é fazer pergunta difícil, a questão é avaliar o seu espaço, avaliar o seu closet para que de fato você consiga manter a organização, né? Para que de fato você consiga manter aí a sua vida mais prática, para que você consiga manter aí a montagem desses looks que você pensou, né? A coordenação das cores que você tem, né? Com seu estilo, enfim, a gente vai conversar sobre um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Trazer um pouquinho dos erros, né? E como que a gente faz esses acertos dentro do closet. Para vocês que estão chegando agora, que não conhecem o canal, eu sou a Carolina Lopes, a Carol Organizer, aqui de Natal, trazendo organização, praticidade e facilidade, né, para a vida, para os ambientes, para as mudanças, né, que vocês realizam aí dentro da vida de vocês. E hoje, como toda terça, a gente fala sobre um tema de organização. Hoje a gente vai falar sobre organização de closet, organização de roupas. Semana que vem, já anota aí, na terça-feira também, às 20 horas, a gente vai falar sobre organização e mostrar para vocês dobras. Ao vivo aqui nós vamos dobrar roupas femininas, masculinas, né? Camiseta, short, calcinha, meia. Vamos receber uns pedidos especiais aí de vocês e vamos mostrar, eu e a Dani. Hoje é aniversário da Dani, então Dani, um beijinho para você aí, feliz aniversário, reclusa com a família, um bolinho, que eu espero que você traga um pedaço para mim amanhã, quando a gente for para a organização de um closet. Eu fiz várias postagens, viu, gente, aqui no feed recente de várias organizações, que é um dos espaços que a gente mais organiza, com algumas dicas, organizadores, formas de dobrar, formas de guardar, aproveitando os espaços que vocês têm. Então, né, mergulhem aí nessas dicas. E também deixei sempre nos destaques algumas dobras, algumas dessas organizações também, para vocês ganharem aí essa ilustração do que eu vou falar aqui agora, né? Mais recente, a gente também fez um e-book falando sobre organização, também tá aqui no feed, né? Mas se vocês tiverem, é só clicar no link da bio, que também tem um e-book disponível para vocês, tá? Para quem não me conhece, né? Aqui é a Carolina Lopes e vamos falar, né? Vamos embora falar aqui sobre closet. Quando a gente pensa em closet, quando a gente pensa em roupas, a gente pensa em estilo.
E aí eu vou puxar o gancho da live de ontem que a gente falou com a Valéria, e a primeira coisa que você tem que fazer não é organização. Como assim, Carol? Não é organização? Não, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer essa pergunta. Ele está organizado? Está do jeito que eu quero? Com as peças que eu quero? E aí existe um serviço, existe uma orientação que é excelente. Eu estou passando por esse processo nesse momento. É um processo que já está aí há um mês e vai durar mais alguns, né? Que é de consultoria de imagem, consultoria de estilo. Para você saber quais são as melhores cores que te representam, quais são as melhores roupas que valorizam o seu corpo, que corpo é esse, que rosto é esse, que cabelo é esse, que maquiagem é essa e que tipo de roupa te valoriza. Juntando tudo isso, qual é o seu estilo, qual é a sua cor, né? Qual é a sua, né, a forma como você quer se apresentar para o mundo e as combinações que isso, né, faz. E claro, o cuidado que você tem com essa roupa, né, vão fazer o seu estilo falar por você, mostrar para você, né? Muitas pessoas prestam mais atenção em você na casca, né? Muitas vezes quando você se apresenta nos primeiros segundos, ali rapidinho, do que tudo que você fala, como você fala, né, a altura da sua voz, né, os argumentos que você utiliza. Então, a imagem que você apresenta, às vezes, é tão importante ou até mais importante do que isso. Então, a gente sempre recomenda que vocês façam isso para que você consiga fazer um conjunto de combinações, aí, um conjunto de roupas que façam sentido com o que você é, com o que você gosta, né? Com que mostre você feliz sempre e que você entenda essa estrutura do closet, entenda os tipos de roupa que você tem, ou até compre outros, venda outros, né? Faça uma customização de alguma peça e tire bastante coisa, né? Essa avaliação também é boa para isso, para você reenergizar, realimentar, transformar o seu closet desde o início. Então, a primeira, o zero. Faça uma avaliação, e se possível com essa consultoria de estilo, que eu acho que vem primeiro até do que o meu trabalho. É muito interessante, a gente conversou bastante sobre isso ontem, né, sobre esse novo olhar, e ter uma quantidade de peças que sejam suficientes para você, que te representem e que combinem entre si. Uma das dicas que eu até, a Ju, que é uma outra querida, né, a Juliana Oliveira, né, do Resolva Seu Look, falou para mim hoje, que eu vou repetir para vocês aqui. As peças de baixo, né, os bottoms, né, como elas chamam, saias, calças, bermudas, normalmente tem que combinar com pelo menos 3 peças de cima, os tops, né, com camisas, tipos de camisas diferentes, ou cardigans, ou blazers, para você poder ter combinações diferentes. Então, quando você vai comprar uma peça, por exemplo, vai comprar uma camisa, essa camisa tem que combinar com calças diferentes, essa camisa tem que combinar com casacos diferentes. Então, você tem que começar a pensar nessas combinações na hora que você for comprar, ou na hora que você for fazer essa avaliação do que você tem aí dentro do seu closet, que é uma das coisas que a Juliana, a Valéria, a Mônica lá de Fortaleza e várias outras consultoras de estilo vão te ajudar. Então, esse é o zero. Continuando aí no zero, que é da avaliação, vamos continuar a pergunta de hoje. Seu closet está organizado? O que é que te incomoda nesse closet? Ah, Carol, é muita coisa. Ah, Carol, é a sujeira. Eu não consigo colocar as coisas de volta no lugar. Fica sempre aquela pilha. A fulana que trabalha para mim, o meu marido ocupa muito do meu espaço, eu ocupo muito do espaço do meu marido. Eu nunca sei onde tá tudo. Tá sempre alguma coisa manchada. Enfim, são muitas reclamações, são muitas dores que vocês apresentam para mim, né? Ou então, será que eu tô ocupando muito mais espaço do que eu deveria, né? E a resposta que eu dei ontem para a Valéria foi ótima, do tipo, qual é o principal erro? O principal erro é guardar o que você não usa. Então, vamos para o passo 1. Observar tudo que você tem e fazer uma boa triagem. O que é isso? É você olhar, observar, pegar aquelas roupas, tá? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Se planeje para fazer em pedaços, bem Jack Stripador, sabe? Os pedacinhos do que você tem para fazer. Planeje aí 2, 3 vezes por semana, né? Um pouquinho cada dia. Vamos pensar aí que a gente está num lockdown, que a gente está num momento de confinamento, num momento de isolamento mais ainda essa semana, com o final de semana. Então vamos pegar esse momento, né? E vamos avaliar o que a gente tem. O que a gente faz? A gente abre a gaveta e a gente olha para aquela gaveta e a gente vê o que tem. Tem não sei quantas meias, não sei quantas calcinhas, não sei quantas camisas, e aí você vai avaliar.
essa camisa eu uso há quanto tempo? Eu uso essa camisa me representa, muda. Eu posso dizer que a gente tem muitas fases na vida da gente, então a gente acaba mudando. Eu não sou a Carol de 20 anos, eu não sou a Carol de 15 anos, não sou a Carol de 30 anos, eu sou outra pessoa, eu sou mãe, né? Hoje eu tenho outra visão sobre o que eu sou, o meu corpo. A gente vai mudando e a gente vai também mudando essa percepção. Eu uso essa peça, né? Há quanto tempo que eu não uso essa peça? Por que eu não uso? Por que eu tô guardando essa peça? É uma peça especial, uma peça que eu posso recustomizar, que eu posso guardar em outro lugar, tá? Eu gosto muito dessa peça, eu uso, mas aqui é tão quente que eu só uso de vez em quando. Mas eu gosto dela, Carol. Foi um custo alto, ela é um bom custo-benefício para quando eu tenho que viajar e tal. Então vamos guardar, mas vamos guardar num lugar específico. E vamos dar espaço, né? Quando a gente fala sobre essa triagem, não é que a gente vai jogar as coisas fora, não. A gente vai tentar abrir um pouquinho de espaço e fazer você ter uma ideia do que você tem do seu guarda-roupa. Você vai saber, tipo, fazer um inventário do que você tem, pegando nas roupas, olhando para as roupas, você vai poder ver o estado em que ela está, se ela tá manchada, se ela tá com um botão, se ela tá rasgada, se ela de fato cabe em você, se você se sente bem nela, se ela não tá puidinha, né, com bolinhas, ou tá, assim, eu chamo bufenta, né, quando ela começa a perder a cor. Enfim, e que tipo de coisas que você pode fazer com aquela peça, né? Você pode fazer uma reforma, você pode fazer uma customização, você pode guardar ela como se fosse uma memória em outro espaço, você pode doar aquele item, você pode vender para as amigas no bazar, você pode levar isso para um brechó, né? Não precisa ser só uma roupa, vamos avaliar aí sapatos e bolsas, né? Ou até acessórios que você tem, isso também pode ser levado em consideração na hora que você vai fazer essa avaliação. Mas tenha tempo para você, não precisa fazer uma avaliação direta, tudo de uma vez, tá? Então, por isso que eu falo da gaveta. E fazer isso é uma coisa bem americana, viu, gente? A avaliação em si, a triagem é uma coisa universal para os organizadores, né, em qualquer espaço. Mas se você vai fazer isso aos poucos, né, isso também já vai te treinando para as fases que é mais difícil. Então, você começa com uma gaveta, depois vai para outra, depois vai para outra, tá? Isso te dá uma ideia geral do que você tem, que tipo de roupa que você usa, né? Lembra do estilo, né? Que cores que você usa, quais são as marcas que você gosta mais, né? O que estava perdido, às vezes você encontra, eu tenho essa roupa que eu tenho que voltar a usar, né? E tem sempre a danadinha da pilha da dúvida. Então, se você tá na dúvida, gosta de usar, não sabe o que fazer naquele momento, porque tem que ser rápido, não precisa tomar uma decisão ali na hora. Coloca na pilha da dúvida que tá tudo certo. Só que aí tá tudo certo até você experimentar, até você se dar a chance daquela roupa ficar, se dá a chance daquela roupa provar que é boa e que você pode combinar com outras roupas que você tem, né? Que aquele calçado não tá te machucando, que aquela bolsa não tá craquelenta, que ela tá funcionando e tal. Então use, mesmo que seja dentro de casa, né? A gente tá fazendo home office, mas coloca uma roupa pro seu home office, coloca uma roupa para você poder trabalhar, tá? Depois que você fizer todas essas experimentações, aí você faz a definição, se vai, se fica, né? E aí você encaminha. Eu sempre sugiro colocar em sacola, sabe? Que sacola de loja ou sacola plástica. E dá fim, né? Devolver, mandar consertar, fazer a doação, levar para um brechó. Hoje, se vocês quiserem, eu tenho até indicações, me mandam um alô que eu mando indicações para vocês de brechós e bazares. Tem bazares aqui na internet, você pode tirar fotos, né? E passar para esse pessoal do brechó, você pode pedir para alguém fazer isso para você, tem alguns profissionais que fazem, enfim, tá? É uma infinidade de possibilidades hoje, tá? Dentro desse mercado de reaproveitamento de roupas, tá? E também, como eu falei, serve para você ter esse inventário, serve para você ter uma noção, para você revisitar. E quando a gente vai fazendo isso, desse olhar da caixa, da prateleira, do varão, tá? A gente também avalia não só a roupa, a gente avalia também o espaço. Então você começa a perceber, eu tenho uma gaveta, minha gaveta é curta, minha gaveta é comprida, meu varão é legal, mas e os meus cabides? Eu não tô usando acessórios, tá tudo emboloado, a pilha tá caindo. Eu começo a fazer outras avaliações quando eu começo a pegar as roupas. Às vezes a gente só abre o guarda-roupa e olha, mas quando a gente começa a mexer, a gente começa a executar algumas ações que a gente não parava para perceber, a gente simplesmente fazia a ação, mas quando a gente começa a organizar, a gente, aí começa a pegar essas outras dicas e também começa a avaliar como está o armário, como está o móvel, né? Como está o closet, a estrutura daquela cômoda, daquele guarda-roupa, e você começa a verificar, a porta tá quebrada, é escuro, preciso colocar uma iluminação. Aí você começa a fazer uma avaliação, viu, Jaqueline? Me dá um alô depois via direct, tá? Vou anotar aqui, já...
Jaqueline, tá? 2704. Aqui em Natal tem o Bazar Mistura, que é muito bom, fica ali em Petrópolis, tá? Que eu sempre indico para todo mundo. E eu posso mandar também os links de alguns bazares que são aqui pelo WhatsApp, tá? Me manda um direct, viu, Jaqueline, que eu passo para vocês. Eu anotei aqui 2704, mas se eu errei ou se eu não anotei direito o teu nome, viu, gente? Tá aqui anotado, ok? Então, a fase 1 é fazer a fase 0 é fazer o planejamento, verificar essa questão do estilo, né? Quem é você, como é que você se veste. A fase 1 é fazer essa grande triagem, viu? E aí vamos para a fase 2, que era a que a gente estava começando a fazer aqui agora, viu? Gente, toda organização passa por todas essas fases. E a gente aqui tá falando sobre closet hoje, tá? Tá fazendo uma grande avaliação para essa pergunta difícil. O seu closet está organizado? Então hoje eu vou responder algumas perguntas no final, bem específicas. Se vocês têm dúvidas, como a Jaqueline colocou aqui, se vocês têm alguma solicitação, é só colocar aqui ou me mandar pelo direct que eu respondo com prazer aqui durante a live ou depois da live, viu? E semana que vem, já lembrando, toda terça-feira também tem live, né? Mas na semana que vem nós vamos fazer uma live ao vivo de dobras, eu e a Dani, para complementar aqui um pouquinho dessa proposta que a gente está trazendo para vocês, fazerem esse novo olhar aí para o closet de vocês nessa semana de lockdown, nessa semana em casa, nessa semana de Páscoa, para a gente renovar as energias, inclusive das suas roupas, do seu guarda-roupa, viu, gente? Então vamos lá. O que a gente estava falando? Da avaliação. Então, além das roupas, né, que a gente já fez a triagem, a gente começa a fazer a avaliação disso tudo. Então, você já tem uma noção do espaço. E já tem uma noção também, se está precisando fazer algum reparo, se está fazendo, né, precisando colocar um olhinho ali na fechadura, se está precisando limpar porque está mofado, né? Então, quando você vai tirando as coisas da gaveta, tira, põe na cama, faz aquela triagem, veste, tarará. A gaveta ficou vazia? Limpa a gaveta. A prateleira ficou vazia? Limpa a prateleira. O cabide tá quebrado? Tira o cabide, né? Sua caixinha tá mofada, tá com algum problema, não gosto daquela caixinha? Tira a caixinha, né? E vamos pensar aí, no geral, isso sempre acontece com o meu guarda-roupa, ele sempre fica mofado. O que eu posso fazer? Eu posso botar um antimofo, eu posso deixar a porta aberta, eu posso colocar uma ventilação, eu posso comprar um antimofo elétrico. Que coisas que eu posso fazer? Que tipo de produto eu posso utilizar ali para melhorar aquele lugar, aquele aspecto? Ou que produto eu posso não usar, né, para melhorar? Tem traça, tem inseto. Eu começo a avaliar também, né, não só a questão da poeira, mas a questão do que tem ali dentro da minha gaveta, do meu espaço, para eu poder também remediar, tá? Depois que eu já fiz isso, né, que eu já decidi, pronto, Carol, já tá tudo reformado, tá tudo limpo. E aqui só tem as roupas que vão ficar no meu guarda-roupa, né? Pra gente poder organizar. Porque até agora a gente só olhou pra ele, só avaliou. Até agora a gente não botou a mão na massa, né? Que é aquela parte que todo mundo gosta. E ainda tem mais uma coisa. Antes da gente colocar as coisas no lugar, que é a parte da organização, a gente também costuma fazer uma classificação, que nada mais é do que juntar os iguais. Juntar as grandes famílias que a gente encontra aí dentro do closet. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai juntar meia com meia, calcinha com calcinha, cueca com cueca, sutiã com sutiã, short com short, bermuda com bermuda, body com body, camisas, blusas femininas, camisetas, blusas masculinas, camisas de botão, né? Alfaiataria, calças, vestidos de festa, sapatos de festa, clutchers, as bolsinhas menores, as bolsas maiores, as bijus, os lenços. Gente, é tanta coisa que a gente tem, mas a gente às vezes deixa tudo junto e misturado. E aí as coisas começam a se perder, que também é um outro erro que a gente conversou ontem. Você fica tão estressado que você não consegue encontrar suas coisas. Se tivesse organizado, se tivesse setorizado, você ia direto lá onde estão as blusas, pegava a que você queria. Se você tivesse feito esse trabalho de inventário, né, de ir olhar o que você tem dentro do seu armário, certeza você sabe, não, eu tenho essa blusa, ela tá aqui. Você pode até não ter colocado no lugar ainda, mas ela tá lá porque você já fez o inventário, tá? Então a gente tenta juntar os iguais, ou até famílias. Vamos pensar aqui, roupa de praia. Não precisa necessariamente ser só os biquínis, pode ser os biquínis com os maiôs, com as cangas, se você tem um chapéu, uma viseira, ou você tem aquela roupa, né, UV, aquela camisa UV, ou aquela calça que você só usa somente para a praia, então já coloca ali, né, uma família de coisas que você tem para a praia. Então você coloca também todo junto, ok? Se você tem, por exemplo, uma roupa de dormir, que é um conjunto,
tenta juntar o conjunto a gente guarda junto. Se você tem uma determinada roupa que você só usa como conjunto, porque é legal quando a gente tem possibilidades, né? Eu aprendi isso também esse último mês aí, eu tô ficando craque, né, nessa parte de estilo, que você pode fazer combinações. Então é legal, se você gosta de fazer esse tipo de combinações, separe a parte de baixo da parte de cima. Mas se não, guarde o conjunto junto, se é uma coisa que você usa sempre. A mesma coisa vale para infantil, né? Se você tem o conjunto, ou essa parte de dormir, que é uma coisa que às vezes tem baby doll, né? Que o pessoal também, né? Que tem 2 pedaços. A mesma coisa para biquínis, né? Que se você não tem desparcerado, se ele é um conjunto, ou se você tem um acessório, né? Que é uma canga, que é uma saia, ou que é do mesmo estampa, ou que combina com aquela estampa, coloca junto, não tem problema, tá? Facilita, pensa em facilitar aí a sua vida sempre, joia? Gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma colocação? Ó, tô no passo 3 já, hein? Não? A pergunta que eu tenho aqui pro passo 3 é, ok, Carol, e aí, depois que a gente juntou tudo, eu tenho que fazer isso tudo junto, posso fazer isso tudo separado? O legal, gente, é fazer essas 3 primeiras etapas juntas. Você não tá tirando a roupa da gaveta? Você não tá limpando a gaveta? Então você já pega ali e já separa as meias. Quais são as meias sociais? Quais são as meias esportivas? Ah, eu tenho uma meia de seda. Então você meio que já fez 3 grupos ali. Juntou a família das meias, mas já separou as meias. Ah, eu vou tirar as minhas calcinhas daqui, vou botar aqui desse lado. Tá? Para que isso? Porque no passo 4, que é o que vem logo em seguida, a gente vai definir os espaços, para onde vão as coisas, tá? Por isso essa avaliação lá atrás do que você tem e do espaço que você tem é tão importante. Quando alguém me pede, Carol, você vem aqui na minha casa fazer uma organização? Vou. Mas para eu fazer essa organização, eu preciso ter uma noção exatamente disso. Que coisas que você tem, que objetos são esses, qual a quantidade desses objetos, e qual é o espaço que você tem. E combinado a isso tudo, eu tenho que saber quem é você, que estilo que você gosta, que rotina que você tem, o que você usa mais, o que você usa menos, né? Quais são as dificuldades que você enfrenta, se é porque é tudo misturado, é pouco visual, eu tenho pouco espaço, então eu escuto tudo isso para poder dar uma solução. E aqui é a mesma coisa, você já fez uma avaliação geral, já decidiu o que vai e o que não vai, qual é o espaço que eu tenho, quais são os grupos que eu tenho, e aí você vai ter que fazer uma decisão. Aí é a hora das escolhas. Para onde vão as minhas coisas? Eu vou pendurar ou eu vou dobrar? Aonde elas vão ser colocadas? Eu vou precisar de algum tipo de organizador? Vou poder reaproveitar o que eu tenho em casa? Aí a gente faz outras perguntas para então a gente definir um lugar para cada coisa dentro do meu closet, do meu guarda-roupa, da minha cômoda, ok? Então vamos com calma. Eu sei que é muita coisa, que você vai ter que se perguntar todas essas coisas. Então vamos com calma. Primeiro, vamos pensar assim, gente. Vamos falar aqui do que vai pendurado. Normalmente a gente não tem todos os espaços de varão do mundo como a gente vê nas lojas, né? Porque na loja tá lá tudo lindo, nas araras, pendurado, acessível, visual, você acha e pega tudo fácil. E na loja tem 10 itens só de cores diferentes, mas da mesma coisa. Na sua casa só tem um, né? E aí tem um de um tipo, outro do outro, tudo outro, tudo outro, né? Mas vamos começar aqui pelo varão. Então, dentro do varão que você tem lá, né? Aí você olha, o que eu vou dar de prioridade para o que vai pendurado? Normalmente, a gente coloca o quê? A gente coloca blusas femininas, a gente coloca vestido, me ajudem aí. A gente coloca calças, né? A gente coloca blusas de botão, de alfaiataria, a gente coloca conjunto completo, a gente coloca blazer, tá? A gente vai colocando coisas que amassam, coisas que são mais sociais, tá? Normalmente algumas pessoas colocam até saias mais compridas, algumas colocam bermudas, sabe, naqueles cabides de presilhas, tá? E aí você vai definir um espaço para aquilo. Não precisa ser um tipo de roupa para cada varão, porque às vezes o varão é de 80 centímetros, né? Você só tem um pouquinho de blusas, aí você começa pelas blusas, depois coloca os blazers, depois coloca as saias ou as calças, por exemplo. Ou se você tem um varão em cima e um varão embaixo, tenta seguir a mesma ordem. Em cima vão todas as partes de cima, né? Todas as blusas, todos os blazers, algumas oh meu Deus, pashminas, né, lenços, e na parte de baixo vão as saias e as calças, por exemplo. Então, são opções que você vai escolhendo, tá?
minha dica para vocês também, se vocês têm algum cabide em quantidade que é bom, um cabide de madeira, um cabide de acrílico, ou mesmo um cabide de plástico, mas que é igual, vamos pensar aí da mesma cor, da mesma marca, você aproveita. Não precisa jogar tudo fora não, gente, dá para aproveitar muita coisa que a gente tem. E a gente quando fala em padronizar, quando a gente fala em dessa unidade, é para que a gente também não fique incomodado com aquela colorida, aquela diferença de altura, né, aquela coisas diferentes ali, a gente começa a se incomodar com aquilo, a gente não quer se incomodar, a gente quer focar no que é mais importante, que é na roupa que tá embaixo, pra gente perder menos tempo, eu quero pegar minha roupa e pronto. Mas para isso, ou você troca tudo, o que é dispendioso, né, ou você, por exemplo, adota um varão, vamos pensar aqui que você tem muitos de madeira, então coloca as saias e as calças no de madeira na parte de baixo, e aí no de cima eu tenho vários de acrílico, mas não deu, Carol. Então você coloca o que der de acrílico das suas blusas, né, dos seus blazers, e compra só a quantidade que tá faltando, e você vai substituindo aos poucos, tá? Você pode aproveitar uma promoção, às vezes lá no Sam's tem a do cabide de veludo, às vezes na Esquisita aparecem as promoções para o cabide de acrílico, tem lojas que vendem para lojas que vocês podem comprar, enfim, tem vários caminhos aí, tá? E não existe assim, foi uma pergunta que eu recebi, um cabide melhor do que outro, um produto melhor do que outro. Existe aquilo que resolve o seu problema, no caso aí que eu dei do exemplo, o cabide de acrílico que complementa, ou o cabide de madeira que é bom, que é resistente, que dura mais, né, que recebe roupas mais estruturadas, mais pesadas, que daí você pode aproveitar se você tiver bastante espaço, tá? Então, para a parte de pendurar, a gente usa isso como critério, tá? A gente usa aquelas roupas, né, esses tipos de roupas, que se você também tiver pouco espaço, você também pode dobrar, e aí você pode escolher, eu vou dobrar as calças, vou botar uma pilha de calças aqui, e vou deixar as minhas blusas e meus blazers pendurados para não amassar, por exemplo. Mas se eu tenho mais espaço, eu posso botar minhas camisas polo do meu marido, eu posso pendurar ou saias mais curtas, ou bermudas dentro dos cabides, com ou sem presilhas, e aí eu começo a incluir outros itens, tá? Mas comece sempre pela prioridade, né? O que é prioridade para eu pendurar? E aí defina um espaço. Se existe um varão que é mais acessível, que você enxerga mais, que é mais fácil de você pegar, aquelas são as roupas que você usa mais. Então, vai lá, você usa muita saia e blusa. Então, saia e blusa vão para esse varão. E as outras roupas vão para o segundo varão, por exemplo, da segunda porta. E aí vai uma avaliação também quanto à frequência de uso, tá? Aí depois, o que acontece? A gente tem prateleiras e a gente tem gavetas. Me digam vocês aí, veja se eu estou correta, quais são as roupas que a gente coloca nas gavetas, dobradinho, né? E aí, a minha sugestão é para que a gente coloque todas, ó, como se fossem livros, como tá aqui atrás de mim, de pé, né? Dentro da gaveta, para que a gente consiga enxergar como se elas estivessem num varão ali, tá? Que aí vocês têm que estar aqui na semana que vem para ver as dobras que a gente vai fazer para colocar dentro da gaveta. Mas o que a gente normalmente coloca, tá? A gente coloca roupa íntima, né? Meias, calcinhas, cuecas, sutiãs, né, tops, aqueles modeladores, tá? A gente coloca normalmente roupa de dormir, roupa de academia, roupa de moda praia, coloca camiseta, sabe? Camiseta de algodão. Por quê? Normalmente essas peças são peças que vão por baixo, são peças que a gente usa em casa, ou são peças de tecidos que amassam menos, né? O material que a gente usa, por exemplo, em roupas de academia, amassa bem menos, né? Por causa da viscose. Então você consegue deixar dentro da gaveta e aquilo não vai marcar, não vai ficar aparente para as pessoas, tá? Por isso que normalmente vai para a gaveta. Por quê? Quando a gente dobra, gente, sempre vai ter um vinco, vai ter um amassado, vai ter um enrolado, vai ter uma dobra, vai ter alguma coisa que pode marcar, né, que pode dar aquela vincada, né, que pode dar aquele dobradinho assim, tá? Então, assim, é a mesma coisa quando vão as coisas para mala, né? A gente vai colocar as coisas na mala e com certeza isso pode aparecer por lá, tá? Eu recebi aqui uma pergunta sobre vestidos, né, vestidos de festa, né, sapatos de festa, e eu acho que essa parte, se você tiver um vestido que seja de um tecido que amassa e que possa ser pendurado, você tiver essa altura para pendurar, né, você coloca lá o vestido pendurado. Mas se não, a minha preferência para vestidos de festa é você dobrar e colocar num pack, né? O que é um pack? É tipo um organizador, tá? Que em vez de ser um saco de tecido, é um saco de plástico, é um saco de tecido, e aí você coloca ele dobrado ali dentro, né? Você guarda ele do avesso, se ele tiver aí uma renda, se ele tiver aí uma pedraria, se ele tiver aí
uma coisa especial, né? E você pode até colocar mais de um vestido junto dentro desse pack, que você pode colocar aí no maleiro, por exemplo, para ele não ficar também em contato com outra roupa, vai que o cabide ou outra roupa danifica o seu vestido, por aí vai, tá? Uma outra coisa também é a parte dos calçados, né? Os calçados de festa, a gente pode separar dos calçados que a gente usa frequentemente, dar prioridade para o espaço dos calçados, tá? Então, da mesma forma que eu falei do que tá pendurado, então, se a gente vai usar algumas dessas prateleiras, né? A gente tava falando das gavetas, vamos aqui para as prateleiras. Para colocar os meus acessórios, e dentre eles os sapatos, então, eu posso dar prioridade àqueles que eu uso mais, que são mais baixinhos, ou que são mais, sei lá, de trabalho ou mais sociais, né? E deixar esses de festa, os de viagem de frio, por exemplo, né? Também dentro de um saquinho, dentro de uma caixa apropriada para calçados. Não guardem caixas de papelão dentro do seu guarda-roupa. Oi, Vanderleia, querida, como estão as aulas? Por causa das traças, viu, gente? Não guardem caixas de papelão, ou até, se você puder, não guardar papéis junto com suas roupas, também não atrai muita traça para lá, tá? E aí você escolhe, dá prioridade àqueles sapatos e guarda no maleiro, guarda numa prateleira mais abaixo esses tipos de sapatos especiais, ok? O que mais que a gente guarda na gaveta, gente? A gente pode guardar bermudas, a gente pode guardar calças, a gente pode guardar vestidos de viscose, vestidos de tecido que não amassam muito, por exemplo. Tudo que pode ser dobrado, a gente pode colocar nas gavetas, tá? Minha recomendação para vocês podem usar organizadores, sejam eles colmeias rígidas, colmeias flexíveis, separadores de gaveta, né, que eles se encaixam ou que simplesmente dividem a gaveta. Vocês podem mandar fazer separações já dentro da sua marcenaria, ou personalizadas em acrílico, ou personalizadas com forro. Vocês podem usar cestinhos, né, dependendo do tipo de organizador, né, ou de item que vai dentro da sua gaveta, porque às vezes não vai só roupa, né, vou falar já sobre isso dentro da parte de gavetas, tá? E existem vários tipos de colmeias. Existem colmeias plásticas, existem colmeias rígidas, colmeias de TNT, existem colmeias, né, de plástico, que vocês podem colocar, e isso cria divisões para você poder colocar, principalmente as roupas pequenas, as roupas que são molengas, né, camisa da Dry-Fit, roupa de dormir, ou de tecidos mais fluidos, né, como os de cetim e tudo mais. Outros itens você só pode dobrar de alguma forma que ela prenda nele mesmo, para eles poderem ficar ocupando menos espaço dentro da gaveta. Mas isso a gente vai conversar na semana que vem, fiquem ligados, né? Que aí a gente passa as dicas e o pulo do gato para vocês, tá? Outras coisas e outros espaços que a gente normalmente tem são as prateleiras, como eu falei, a gente pode usar para os acessórios, para os sapatos ou para as bolsas. E a gente também podemos fazer pilhas, tá? Eu sugiro você não fazer pilhas muito altas, né, das roupas que você tem. Normalmente a gente faz pilhas de quê? De camisetas, de bermudas, de calças, ou até de roupas de frio, roupas de linha, que eu não recomendo a gente pendurar, por exemplo, né? E aí você pode fazer uma pilha, ou mesmo aquelas roupas que são tipo cardigans, né, ou casaquinhos, você pode também dobrar, fazer uma pilha e colocar dentro da sua prateleira. Algumas pessoas, né, e recentemente eu até fiz isso, uma pausa, para um cliente que no espaço que ele tinha não tinha muitas gavetas, então a gente usou cestos, sabe, cestos quadrados assim, para colocar as roupas como se fosse criar uma nova gaveta, e daí você coloca na prateleira, aí você puxa a caixa, pega o que você quiser e põe de volta como se fosse, né, criando um novo espaço, também para você verticalizar as roupas e criar uma pilha que não caia, né, que esse é um dos problemas. Existem outros organizadores, né, tem alguns organizadores que você coloca assim para intercalar com as camisas, por exemplo, tá? Existem outras formas, às vezes vocês também podem colocar as roupas assim, em vez de botar uma pilha assim, você faz aqui, como tá os livros, ó, um de um ladinho do outro, e você usa as laterais, né, dessa prateleira para segurar a sua roupa, por exemplo. Uma outra dica que eu também posso dar para vocês é ligada à roupa de praia. A gente normalmente usa uns saquinhos de organza para guardar o conjunto. E aí você pode também colocar os vários saquinhos dentro de uma cestinha, se você não tiver uma gaveta suficiente para isso, e guardar no maleiro, guardar numa dessas prateleiras, tá? Ai, deixa eu ver aqui que tem um negócio que não tá funcionando. Só um minutinho. Ops. Pronto. Gente, ai, que bom, adoro ficar falando sobre closet, tá? E eu tenho também uma outra pergunta aqui, que é sobre pendurar lenços, pendurar colares, né? Pendurar outros acessórios, tá?
Vocês também podem colocar acessórios nas gavetas, por exemplo, ou nas bancadas, né, nas prateleiras, contanto que vocês tenham organizadores. Daí o céu é o limite, né? Tem organizadores de acrílico, bandejas, flocadas, tem gente que usa até forminha de gelo, como a gente deu dica de ontem, né, para você colocar essas miudezas. Você pode usar uma cestinha para colocar produtos de higiene, você pode usar uma cestinha para colocar produtos de cabelo ou para colocar chapinha, secador. Vai variar bastante porque depende do que você tem. E aí você pode usar esse espaço, tá? Por exemplo, quando a gente vai organizar coisas de bebê, né, na cômoda, a gente também usa umas cestinhas para separar ali os materiais que a gente usa logo nos primeiros meses, né? Alguns remedinhos, né? Cortador de unha, pomada. Então, segue a mesma lógica, né? Se você quiser botar na gaveta ou se você quiser botar ali na prateleira, tá? Outras coisas que... sim, eu tava falando de pendurar. Que você pode usar para te ajudar nesse pendurar coisas, né? São ganchos que você pode... Daqueles tipo autocolante, sabe? Que você cola nele e no armário, do lado de dentro, do lado de fora. Tem gente que usa portas que abrem também, coloca nessa porta na parte interna. Para pendurar colares, para pendurar cintos, para pendurar lenços, né, que veio aqui dessa pergunta. Você pode usar alguns tipos de cabides especiais que são feitos para cintos ou para lenços também, alguns que vêm com os ganchinhos, você também pode adaptar aí para bonés ou para os colares, enfim, você pode usar bastante coisa com esse recurso aí do ganchinho. A minha única ressalva é que você verifique exatamente a questão do peso, né, que existem ganchinhos que é só meio quilo, outros que é 300 gramas e outros que aguentam 1 quilo, 2 quilos, e aí você vê aí o tipo de cola também, viu, que vem dentro, atrás, né, para poder colar, e como que é feita essa cola, né, assim, o processo de colagem, que você tem que limpar a superfície, tá, para poder funcionar de fato, viu? Boa noite, Cris, boa noite, Cidinha, bem-vindas aqui, viu? Um aviso que eu esqueci de dar lá no início, vai ficar gravado, viu, aqui no GTV e vai também lá pro canal do YouTube, viu, gente? E o convite fica para que vocês venham aqui toda terça-feira também para assistir sempre um tema de organização, eu falando aqui às 20 horas, tá? Depois, né, que a gente decidiu o lugar para tudo, né, dentro do seu guarda-roupa, né, a gente já tinha feito a triagem, a gente já tinha feito a classificação, a gente já decidiu, né, para onde que as coisas vão, decidiu que tipo de organizador, se a gente vai precisar ou se a gente vai reaproveitar alguma coisa, que tipo de dobra, né, que a gente vai utilizar. Aí, sim, tem mais um passo, sim, não acabou, né, o passo número 5. Que é muito importante. A gente sempre fala que o primeiro é importante por causa de você tirar o excesso, não guardar o que você não usa, mas também tem uma parte final que é de você manter a organização. Porque a gente usa as roupas, usa os sapatos, troca de bolsa, usa os bijus, né? Usa as coisas que estão lá dentro. Tem gente que até troca de estação, tira o que tá, né, no maleiro e coloca para usar, o que tá aqui, que é de verão, e coloca no maleiro, né? Ou tira as coisas de viagem para poder usar, enfim. E aí você usa, lava, passa e faz o quê? Bota de volta no lugar. Então, gente, quando a gente já sabe onde as coisas estão, sabem o que a gente tem, como que elas conversam entre si, fica muito mais fácil, muito mais prático, porque você só faz pegar aquilo, dobrar do mesmo jeito, pegar o cestinho, pegar o cabide e colocar de volta no lugar, já tá tudo lá. Uma outra coisa que facilita bastante, se você quiser fazer isso, é identificar os cestinhos, identificar as gavetas, o lugar de cada coisa, né? Colocar lá no seu pack, né? O que tem lá dentro do pack ou dentro da caixa, para poder também te ajudar nesse processo. Tá? Então vamos recapitular aqui para quem chegou depois, né, e que estava pegando, que não vai poder ver a live depois. Estamos aqui perguntando para vocês se seu closet está organizado. Falamos ontem sobre os erros que você encontra dentro do seu armário, né? E tem várias dicas legais lá na live que eu fiz ontem com a Valéria Didier Consultoria. Deem uma olhada lá que já ficou gravado. E hoje nós estamos falando sobre esse passo a passo, né? Que é começar do zero, fazendo um bom planejamento de como que você vai organizar, desse novo olhar, né? Dessa avaliação aí, começando por essa pergunta, se seu closet está ou não organizado. Contratando, quem sabe, aí uma consultora de estilo, de imagem para te ajudar nesse processo. Aqui em Natal eu indico a Juliana Oliveira do Resolva Seu Look. Se vocês querem o contato da Ju, é só falar comigo, tá? A Valéria, ela é de João Pessoa, super fofa, tá? E
Depois que você passa por esse processo de planejamento, a gente faz uma triagem, que nada mais é olhar para tudo que você tem para fazer uma decisão daquilo que fica e daquilo que sai. E sair quer dizer desapegar, doar, vender, reparar, tá? E fazer uma limpeza ou um reparo no espaço, né? Então, do seu guarda-roupa, né? Fazer colocar uma luz melhor, colocar uma ventilação e aproveitar e limpar aquele espaço, né? Mesmo que seja uma limpeza rotineira, né? Que você já faz, então reforça aí a sua limpeza. 3, você vai fazer uma categorização, que nada mais é do que juntar os iguais, juntar as famílias, para que você até tenha uma nova triagem, né? Eu esqueci de falar isso. Já pensou? Na hora que você terminou de fazer tudo isso, você vê lá na sua categorização que você tem 8 blusas pretas, mais ou menos parecidas. Aí você começa a se perguntar de novo, e eu preciso de 8 blusas mais ou menos parecidas pretas? Por exemplo, então você pode começar a reavaliar novamente, fazer uma segunda triagem, uma triagem mais fina do que você tem nesse momento. Esse processo de olha para a roupa, faz uma olhada, né? Faz essa limpeza e faz essa separação, essa categorização, pode ser feito tudo junto, né? No mesmo momento, você não precisa parar. Eu só recomendo que você não faça o closet todo, né? Todo o espaço de uma vez. Faz só uma gaveta, um varão, um espaço, né, uma porta de cada vez, né, e aí você vai andando no processo, tá? Se você quiser, você pode usar até uns post-its, né, vai marcando os espaços, aqui tava tal coisa, aqui tá tal coisa, tal família, tá? Para poder você não ficar perdida aí durante o processo. O passo 4 é definir o espaço e o local para que cada uma dessas famílias vai, né, o que vai ser pendurado, o que vai ser dobrado, o que vai ser colocado na primeira, na segunda, na terceira, na gaveta que você tem, considerando aí também não só as peças, mas também que tipo de organizadores eu vou usar, qual é a frequência de uso de cada tipo de peça, por exemplo, né? Qual é a dobra que eu vou usar, tá? Para poder facilitar aí a sua divisão. E depois, né, o quinto passo que a gente acabou de falar é a parte da manutenção, que nada mais é de colocar as coisas de volta no lugar, igual aquela, né, sujou, lavou, ligou, apagou, né? A mesma coisa, tirou do lugar, usou, coloca de volta no lugar. Algumas dicas para vocês, não usem sacos plásticos, tá? Para colocar dentro do guarda-roupa, porque isso confina a roupa, né? Ela não consegue respirar e mofa muito mais facilmente, dá aquele cheiro de guardado na roupa também. Então, se você for optar, guarde sempre em sacolas de tecido ou de organza, que respira bem mais, protege também a sua roupa, né? O seu blazer, enfim, delicado. De poeira, da luz, da mesma forma, tá? Esses de plástico que a gente até tem e compra que vem com a loja, né? É bom para você fazer o transporte, é bom para viagens, tá? Você guarda lá com o material de viagem, né? E usa nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Panzinha. Carol, posso fazer a organização sem os organizadores, pois ainda não comprei. Tem alguma dica? Tenho. Você pode usar, sabe, cestinhas. Você vai fazer reaproveitamento de coisas que estão até, talvez, em outros espaços aí da sua casa, né? Você pode pegar alguma cestinha que não tenha mais tampa lá da cozinha, para você poder fazer esse organizador. Vão no Google, gente, e coloca lá no YouTube, vídeos para fazer organizadores. Vocês podem usar até sacola, sabe sacola de loja? Tem gente que corta, e aí você cria esses separadores, forra ela, né? Ela fica bem rígida, e você faz colmeias. Existem outras formas de você também fazer uma separação dentro da sua gaveta, criando aqueles organizadores que fazem assim. Existem pessoas que usam, por exemplo, forminhas de gelo, que foi uma coisa que eu falei aqui, né? Que é barato, é uma coisa até, às vezes, que você não usa na cozinha, ou aquelas formas de cupcake, né? Ou qualquer outra coisa que tenha divisórias para colocar bijus, ou para fazer alguma outra parte de organizadores. Eu vi uma amiga que ela usou uma prancheta, né? Que ela usou para fazer um separador, assim, dentro da prateleira, né? Ela fixou uma prancheta, assim, no meio para poder fazer as duas pilhas, elas não ficarem caindo. Enfim, gente, criatividade. Se vocês têm no Pinterest, também tem muitas fotos e muitos passo a passos de organizadores que vocês podem fazer em casa. Tem pessoas que usam para organizar cabos, né? Rolinho de papel higiênico, deixa eu pensar aqui uma outra coisa. Eu mostrei ontem a minha xícara aqui, mas são algumas... E aí o fio vai puxando, né? Às vezes a gente pode reaproveitar coisas de outros lugares, né? Como eu falei, esses saquinhos, né? Que são saquinhos que a gente ganha de presente, às vezes tá lá guardado. Não é errado a gente usar, por exemplo, saquinhos de tecido, daqueles que vêm no sapato, pra gente guardar o sapato, pra gente guardar a bolsa, né? Não é errado, porque eles são de tecido, são ótimos, né? Da própria loja, não
Pelo contrário, vamos reaproveitar aí mesmo, só sabendo que não existe aí uma padronização, como eu falei, dos cabides e tudo, mas protege da mesma forma, viu? Não tem problema algum, tá? Assim, eu falei dos sacos, e aí uma outra coisa também, não coloquem roupa usada junto com a roupa que está limpa dentro do guarda-roupa, porque a roupa usada tem suor, já tem, imagina, Covid, você acabou de usar, você vai botar uma roupa que foi pra rua junto com a outra, jamais. Vamos pensar que no status quo aí, né, não, as condições normais de pressão e temperatura, né, que é o que a gente fala, né, normais, sem essa pandemia toda aí, os cuidados que a gente tem que ter com o que vem da rua, né, esse hábito da gente deixar o sapato fora de casa é tão bom, gente, vocês não têm noção, e o hábito que a gente tem que ter de limpar o sapato, né, por isso eu tô falando dessa questão da roupa usada, antes de guardar com os outros sapatos também, é a outra dica que eu posso deixar aqui pra vocês. Então também não misture essa parte das roupas usadas, sempre coloque para lavar ou arejar, se você puder, na área de serviço, num espaço que tenha mais ventilação. Se você quer, eu usei essa calça e o que acontece, não é errado, viu, gente? Eu usei essa calça, vou usar ela de novo daqui a 2 dias. Então você coloca ela para arejar, como a gente sugere você colocar o sapato para arejar para usar novamente, tá? Blusas, aí eu já acho que a gente sua mais aqui em Natal, então, né? Aí você pode fazer uma troca. Mas uma calça, uma saia, não vejo por que você não usar mais de uma vez, mas só não coloca lá, né, de volta dentro do seu guarda-roupa. Quer uma dica? Coloca um cestinho, um ganchinho fora do guarda-roupa ou na sua área de serviço, justamente para isso, viu? Panzinha, procure, que com certeza você vai achar muitas outras ideias, né? Aqui eu tenho poucos, faça você mesmo, né? Eu postei algumas, mas não muitas, para que vocês conseguissem fazer, justamente porque já tem excessivos passo a passos de artesãos e de pessoas que fazem isso com maestria, com o que a gente encontra em casa, que é muito fácil, sabe? E dá para vocês aproveitarem também essa semana para poder fazer isso, né? E poder se organizar, tá? Tem uma outra pergunta aqui também. Deixa eu até ver se tem alguma pergunta aqui arquivada. Tem sim. Como dobra calça de tecido, calça de viscose? E é possível fazer dobra com vestido longo? Sim, gente. Essas perguntas eu vou até deixar para semana que vem, que é a parte das dobras, mas é possível, principalmente para calça ela de viscose, é aquela que escorrega, né? A Ju que fez essa pergunta. Normalmente a gente envelopa. Sabe quando a gente faz um rolinho e depois prende no próprio cós da calça? É o que a gente normalmente faz para a calça de viscose, tá? Ou é uma outra possibilidade a gente usar um organizador, usar uma cesta, e aí uma calça segura a outra, tá? Existem organizadores quando a gente vai pendurar uma calça de viscose, né, que a gente chama de tira-vinco, né, que ele cria um volume a mais na parte de baixo ali do cabide, né, e aí ele também não deixa a calça ficar escorregando, a calça social. Então são outras opções aí que eu posso trazer para vocês, chama tira-vinco. E a outra pergunta é do vestido, né, o vestido também é possível fazer uma dobra. Então se você não tem alturas para pendurar o seu vestido, por exemplo, você pode dobrar o vestido no meio e deixar ele pendurado. E existe também uma outra forma de você dobrar ele em 3, então fica meio que um pacotinho, ele fica bem baixinho para você poder pendurar. Mas se você quiser dobrar mais ainda, eu sempre recomendo você dobrar em 3 partes, e aí ele vai ficar grande assim, tá? Vai ficar um retângulo, e aí eu sugiro você colocar ele dobrado grande assim na prateleira, não na gaveta, mas numa prateleira assim também, ou dentro de um pack, se você usa pouco, se é um vestido de festa, por exemplo. Então existem essas possibilidades. Estou lendo aqui as perguntas que apareceram aqui agora. Sapato de festas, então lugar para cada coisa. Jaqueline, vou repetir aqui, gente, Bazar Mistura, tá? Deixa eu confirmar aqui o nome para vocês. Eu não sei se é Mistura Bazar ou Bazar Mistura. Mistura Bazar Brechó, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. É muito, muito legal. É o Wendel que coordena. Eles sempre fazem uns bazares agora online, certo? Vocês podem comprar, deixar em consignação. Deixa eu anotar aqui, ó. Epa, que escrevi errado. Mistura Bazar Brechó. Deixa eu postar aqui, ó. Tá vendo? Mistura Bazar Brechó, tá? Bem legal, super acessível. Eles têm um WhatsApp, eles falam com vocês, né? Eles dão dicas até se você não quiser deixar a peça para recustomizar. Eles mostram o que eles têm lá, é bem legal, tá? Mistura Bazar Brechó, deixo aqui a dica para vocês também. E aí eu vou usar o jargão da Valéria ontem, né? Menos roupas, mais possibilidades. Então não é a questão de que você precisa ter muito para poder ter muitas opções aí para poder se vestir bem, tá? É de você conseguir encontrar rapidamente, facilmente, e não ficar com aquela sensação de que tá sempre desorganizado, tá? Posso falar que é uma sensação
maravilhosa de você ter tudo organizado, mas melhor ainda quando facilita a sua vida, de você no dia a dia não ter que ficar pensando onde estão as coisas, né? A gente vai lá no escuro e encontra. Essa dá trabalho no começo, né? Porque você tem que fazer todo esse passo a passo, mas depois isso vai sendo incorporado aí na sua rotina e você consegue encontrar mais facilmente tudo que você tem. Você tem um controle melhor sobre tudo que você tem. E tudo isso que eu falei aqui, gente, esses passos todos, vocês podem fazer em qualquer ambiente da casa de vocês, com qualquer coisa, com a cozinha, com o ateliê, com coisas de criança, com brinquedos, com documentos. Sempre segue esses passos, gente, sempre. E se libertem, tenham menos coisas para ter mais possibilidades, menos papéis, sabe? Aqueles itens que você não usa, né, que você comprou, que achou que um dia ia usar na cozinha, passe para alguém que vai usar, uma pessoa que recebe mais, que gosta de estar mais na cozinha, que gosta de inovar, né? Com certeza alguém pode comprar aquela máquina de pão que você nunca fez pão na sua casa. Da mesma forma, um sapato que você usou uma vez só e nunca mais depois, com certeza vai fazer alguma outra pessoa feliz. Ou se você usou bastante aquela roupa, ela não serve mais a você, ela tá puída, mas vai servir para alguém se você doar. Hoje mesmo eu fui fazer uma doação de 3 caixas de papelão bem cheias de brinquedos, que foram doações de um cliente. A gente vai deixar lá na casa do Urvai Paiva, eles recebem roupas infantis, recebem brinquedos. Gente, é tão bom, porque eu fui lá e doei, deixei meu nome, eles agradeceram, disseram que vão, se eles não usarem, eles doam para outras comunidades, sabe? É tão bom, e nesse momento, né, em que a gente está dentro de casa, observando o que a gente tem que sobra, pode fazer falta para alguém, pode ser útil para alguém que não tem, né? E se vocês precisarem de outras indicações ou tiverem outras dúvidas, eu estou aqui à disposição, como sempre. Às vezes eu posso até demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, né? Eu sempre tenho... teve uma moça que perguntou, eu fiz uma postagem sobre sapatos, né? Uma organização que a gente fez, né? Que eram uns nichozinhos pequenininhos e a gente colocou... Eram nichos pequenos, mas compridos, assim, né? Profundos. Aí a gente colocou um pé para trás e um pé para frente. Aí ela perguntou assim, Carol, e para espaços pequenos? Mesmo você fazendo essas perguntas, né, que são sempre as perguntas que aparecem, eu preciso ter uma ideia do espaço. Eu até perguntei para ela. Então, me manda uma foto, me manda o que é esse espaço pequeno que você tem. É espaço mais curto, né? É um espaço, uma prateleira mais alongada, né? Para eu poder dar alguma solução. Existem organizadores também de calçados, existem caixas, né? Em outras formas da gente poder organizar os calçados de forma que eles fiquem acessíveis para todos, tá? Aguardo todos na semana que vem, vamos falar sobre dobras, tá? Já vou deixar aqui também uma caixinha para vocês também já começarem a colocar aí as dúvidas de vocês para dobras e simbora organizar. Quero ver esses closets, esses guarda-roupas, essas cômodas organizados, viu? Obrigada pela participação de vocês aqui, pelas dúvidas, tá? Vai ficar gravado aqui no GTV e também vai lá pro YouTube, né? Como sempre. Deixa eu ver se eu esqueci de perguntar alguma coisa, de responder alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não. A Panzinha disse que vai procurar dicas. Então me marca se você achar uma dica legal, se você for fazer, viu, Panzinha? Cris, Vanderlei, querida, obrigada aí pela participação, tá? É isso, gente. Obrigada pelas perguntas aí, Juliana, Vilma e Ju querida, tá? E gratidão, sim, também, Cris. Aproveita aí para aplicar nas clientes, nas futuras, em casa, né, com as futuras clientes. Um super beijo para todo mundo e se cuidem. Tchau, tchau!